Lucas capítulo 22, verso 31 e verso 32. Vou chamar o Bruno para vir pregar, hein, Bruno? Ô, Bruno, vou chamar você para pregar, hein? Tem um vozeirão, hein? Aquele que é bolacha. Oh, meu Deus. Encontrou na sua Bíblia? Lucas 22, verso 31 e 32. Eu vou ler aqui na NVI, que já está sendo usada desde o princípio do culto. E depois eu vou ler na Revista e Corrigida. Tá bom? Jesus está falando, conversando com Pedro. E ele diz para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Amém? Vamos ler outra vez nessa tradução? Vamos ler juntos? Verso 31. Vamos? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aleluia, Jesus. Pode tomar o seu assento, pode se sentar. Aleluia. Pai, eu oro a Ti nesse momento para que a Tua palavra, ela possa penetrar o coração. Que a Tua palavra, ela possa tirar, Senhor, os resquícios do meu eu. Tirar, Senhor, tudo aquilo que ainda me impede de me chegar a Ti, meu Pai, com maior profundidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti para que esta palavra venha penetrar o coração da Tua igreja, da Tua noiva, ó Jesus, e ela venha ser purificada, ela venha ser trabalhada, lapidada, segundo a Tua vontade e querer. Pai, em nome de Jesus, traz esta noite, meu Pai, salvação, libertação, cura, restauração. Traz, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, um renovo das forças do Teu povo, para prosseguirem, meu Pai, nesta caminhada que lhes foi proposta pelo Evangelho de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nos faça compreender essa palavra, nos faça entender, meu Pai, que ela nos molde à estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo. Amém. Diga amém. Muito bem. A gente já tem costumado ouvir nesse texto que Pedro ainda não era convertido, né? Porque aqui, depois de 3 anos caminhando com Jesus, Pedro ainda precisava se converter. Digamos, seja isso um fato, ele ainda precisava se converter, vamos dizer assim. Mas a verdade é que Pedro era um homem convertido, Pedro era um homem que já temia a Deus, Pedro era um homem que já confiava em Jesus. E se você for notar o texto, se você for olhar para o texto, se você for meditar no texto, você vai ver que eles ainda estão à roda da mesa da Santa Ceia. Eles ainda estão terminando o momento da ceia, né? Eles participaram do pão, participaram do suco da vide, do vinho. Judas já havia saído pelas portas para o trair. Eles ainda estavam lá. E Jesus ainda dá um sermão, dizendo para ele como será o maior, né? Como será o menor no reino dos céus. Ele explica que o menor no reino dos céus vai ser o maior. O menor aqui na terra será o maior lá. E aí adiante,
eles estão numa conversa gostosa, e aí então Jesus olha no momento para todos os discípulos, e diz para Pedro, porque Pedro ele é como se fosse o líder deles, ele é o líder dos discípulos ali, abaixo de Cristo, ele é o porta-voz. E aí Jesus olha para ele e fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar como trigo. Eu busquei aqui isso na linguagem lá, na cultura hebraica. E lá, cirandar como trigo significa o seguinte: quando eles faziam a colheita do trigo, quando era feita a colheita, eles limpavam todo o trigo. Eles limpavam. E para limpar o trigo, eles colocavam em peneiras. E na peneira eles chacoalhavam todo o trigo para cair a sujeira. Entendeu o que é peneirar? Cirandar como trigo? É colocar na peneira e chacoalhar, de um lado para o outro, para cima, para baixo. Entendeu o que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo que Satanás pediu para ele. Satanás chegou a Jesus e pediu: quero cirandá-los como trigo. Agora a pergunta para você é: Jesus deixou ou não deixou eles serem cirandados? Eles foram cirandados. Eles foram. Assim como Jó. Foi a mesma coisa com Jó. A mesma coisa com Jó. Certa feita, Satanás volta da terra, comparece ao reino celestial de Deus, e o Senhor Deus pergunta para ele: de onde que você vem, Satanás? E Satanás responde: eu venho da terra, eu venho de cirandar a terra, eu venho de caminhar por ela. E o Senhor pergunta, Yahvé pergunta a ele: viste meu servo Jó, como me serve? E Satanás então já pediu também para cirandá-lo. Ele só é fiel porque ele tem tudo, o Senhor deu tudo para ele. Deixa eu tocar no que ele tem, e o Senhor vai ver se ele não blasfema contra ti. Você conhece essa história. E então Deus dá permissão para Satanás tocar nas coisas, na vida financeira, na vida familiar, em tudo que Jó tem, só não na sua saúde. E na segunda vez que Satanás volta e comparece diante de Deus, Deus satisfeito diz: e aí, ficou já satisfeito com Jó? Né? Já viu quanto Jó é fiel? Ele ainda é assim porque ele ainda tem muita saúde. E então o Senhor permitiu que Satanás tocasse também na saúde de Jó. E aí Jó, a Bíblia diz que ele ficou tão mal, tão enfermo, que ele pegava cacos de telha para poder coçar suas feridas no corpo. E ainda assim Jó permaneceu fiel a Deus até o fim. E porque ele perseverou até o fim, você e eu sabemos qual foi a situação final de Jó. Ele recebeu 2 vezes mais de tudo aquilo que um dia lhe tivesse sido tirado. E agora Satanás está diante de Jesus, e diante do Senhor Jesus, ele pede para também cirandar, peneirar a vida dos apóstolos. E o curioso é que Jesus não responde se ele disse sim ou não, mas quando você olha no verso 32, você compreende que Jesus disse sim. Sim. Porque ele diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, Jesus deixou claro: Pedro, Satanás vai cirandar você. Pedro, Satanás vai cirandar teus irmãos, os apóstolos. Mas eu já roguei por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça, não morra, para que a fé de vocês não cesse. O significado da palavra desfalecer: cessar, morrer. Então eu roguei por vocês, para que a fé de vocês não deixe de existir no coração, mas que a cada momento em que vocês forem provados, a fé em vocês, ela seja aperfeiçoada, porque eu roguei por vocês. Você sabe qual é o poder da oração de Jesus?
Você tem ideia do poder da oração de Jesus? A oração de Jesus pelos apóstolos fez com que todos eles cumprissem suas missões, que eles não desistissem nunca do seu chamado. A oração que Jesus fez por cada um dos apóstolos foi força que eles receberam para irem até o fim. E todos eles tiveram morte trágicas. Foram homens pregadores do evangelho, que foram aos 4 cantos da terra, habitada em seu tempo, e pregaram o evangelho a toda criatura. Homens que foram presos por amor ao evangelho, que foram açoitados por amor ao evangelho. Eles foram açoitados para parar de pregar, eles foram presos para parar de pregar, e eles não desistiram, porque ao sair da cadeia, estes homens pregavam o evangelho com mais vigor, com mais força, com mais ânimo, porque eles sabiam do que os aguardava adiante. Eles sabiam do que os aguardava adiante. Você que esteve na sexta-feira, se lembra que eu li lá em Hebreus, no capítulo 11, sobre a vida de Moisés, e eu disse a mesma coisa de uma outra forma sobre Moisés. É que Moisés, quando ele aceitou a missão que Deus lhe deu, quando ele foi adiante, ele já não fazia mais pelas coisas nesta terra, ele já fazia olhando para o invisível. Ele já sabia o que o aguardava adiante, então ele não desistiu e foi até o fim. E aqui Pedro, ele recebe aqui de Jesus um encorajamento: eu roguei por você, para que a tua fé não morra. Eu orei por você, mas olha, quando você se converter, confirma teus irmãos. Agora ao converter, quando você se converter, deixa esse texto aqui, por favor. Quando você se converter, vamos entender melhor isso. Por que Jesus está dizendo? Você não é convertido, Pedro, você ainda é do mundo. Não, não é isso. Pedro é um homem de Deus já. Pedro é um homem de Deus. Ele já fez maravilhas no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele já expulsou demônios. Ele já curou enfermos até ali. Ele é um homem de Deus. E Jesus disse para ele: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O Senhor Jesus está lá já dizendo o que é que vai acontecer com Pedro. Jesus já está predizendo a Pedro que ele vai cometer um erro. Jesus já está predizendo para ele que ele vai cometer uma falha grave. E aí então, quando você retornar do teu erro, ele está dizendo, quando você acordar do teu erro, quando você voltar do teu erro, quando você se converter dele, fortalece os teus irmãos. Jesus está dizendo: esta é a missão que eu te dei, essa é a missão que eu dei para você. Você vai cometer erros, mas quando você se converter deles, fortalece teus irmãos. Você vai ter uma queda, Pedro, você vai cair, Pedro, mas quando você se levantar, fortalece teus irmãos. Ou seja, Jesus está dando um veredito: olha, você vai cair, mas eu vou levantar você. Você vai cair, mas eu vou levantar você. Põe aqui o Salmo 139 no verso 15, que na hora que o pastor Denis leu, chamou minha atenção. 139 Salmos, no verso 15. Uma coisa que quando o pastor meditava aqui, lia e meditava, eu parei e fui ler em 2 traduções, enquanto ele estava lendo. Salmo 139, no verso 15. Está difícil aí? Aí. 15. Verso 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Põe o 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Sabe o que é isso? Você nem tinha sido formado ainda. Ele já tinha visto você. Todos os dias determinados para mim, olha só, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles ter existido. Você entendeu?
Ei, sabe o que eu quero dizer para você? Ou melhor, sabe o que o Senhor, o Espírito Santo quer dizer para você? Que você já está nos planos de Deus desde a eternidade. Você já foi escolhido por Deus desde a sua eternidade. Você já é escolhido por Deus. Deus tem um destino para você. Deus tem um destino vitorioso para você. Deus tem um destino vitorioso. E Ele sabe das tuas quedas. Ele sabe das quedas que você cometeu no passado. Ele sabe se você ainda vai cair algumas vezes mais. Mas Ele está dizendo: olha, quando você entender o meu propósito para a tua vida, você vai retornar do seu erro. E quando você retornar do seu erro, fortalece aqueles que estão ao seu redor. Fortalece os teus irmãos. Porque para isso eu te chamei. Para isso eu te chamei. Você entendeu o que Deus tem para mim e para você? Adiante, o que é que acontece com Pedro? Jesus diz para ele: Pedro, você vai me trair adiante. No verso 33, e ele disse: Senhor, estou pronto a ir até a prisão e a morte contigo. E Jesus então responde: vou dizer para você, Pedro, não vai cantar o galo hoje, antes que 3 vezes você me negue. Você negue que me conhece. Pedro, você vai cair 3 vezes nessa madrugada. 3 vezes. E olha que Pedro é um homem fiel a Deus. Pedro é um homem fiel a Jesus. Pedro é o homem que, quando Jesus perguntou: o que andam dizendo por aí que eu sou? Ele respondeu, Pedro respondeu: estão dizendo por aí que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias. E Jesus diz para ele: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. É um homem de Deus. É um homem que já tem ali a atuação do Espírito Santo em sua vida. É um homem fiel. É o mesmo homem que momentos adiante desse texto, quando vão tentar prender Jesus, ele tira a espada da sua bainha e corta a orelha do soldado. Ele realmente estava pronto para ir até a morte com Jesus, porque ele desembanhou a espada a ponto de matar ou morrer. Eles eram 12 contra soldados, contra fariseus que vinham prender Jesus. Mas ele não hesitou em enfrentá-los por amor a Jesus. Mas o que acontece então com Pedro diante para ele negar Jesus? Um momento que pode acontecer e já aconteceu, e se não vai acontecer na vida de todo bom crente fiel a Deus. Um momento de fraqueza, um momento de medo, um momento de pavor, aonde perde-se as referências, e a única coisa que a gente sabe fazer é fugir. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele vai atrás de Jesus. Ele é o único que vai atrás de Jesus. Jesus foi preso e ele foi escondido, porque na hora que Jesus é preso, eles se dispersam, os discípulos se dispersam. Mas Pedro não, Pedro ele se esconde e ele vai ao longe, espiando, olhando para ver para onde estão levando Jesus. E ele chega à cidade onde Jesus está preso, onde Jesus é questionado, e ele se envolve no meio da multidão. Esse é o amor verdadeiro do crente por Jesus. Esse é o amor por Jesus. Ele ali se arriscando, e então depois chega um momento em que alguém o reconhece, você sabe da história, e você é um dos apóstolos, você é um dos seguidores de Jesus, mas é um momento de fraqueza de Pedro, é um momento de uma queda, e ele diz: eu não conheço esse homem. O pavor já tomou conta dele, e adiante outra pessoa o reconhece: você é um deles. Ele diz: eu não conheço esse homem. E na terceira vez: eu não sei quem esse homem é, eu já disse. E o texto diz que depois que Pedro faz isso, Pedro chora amargamente. Amargamente. Ele sentiu
Em seguida, ele sentiu a dor do que ele tinha feito. Ele sentiu o arrependimento. Eu tenho certeza que Pedro chorava e deveria certamente dizer: o que foi que eu fiz com o meu Senhor? Eu neguei o meu Jesus, eu neguei o Filho de Deus na minha vida. Pedro, o diabo pediu para cirandar a tua vida e a vida dos teus. Mas eu roguei por vocês. Eu roguei por vocês. Para que a fé de vocês não desfaleça. E olha o veredito: quando te converteres, ou seja, quando você retornar, você é meu. O Pai me deu você. Eu não vou lançar você fora nunca. Você é meu, disse Jesus. Quando você se converter, ou seja, ele está declarando que vai acontecer. Ele está dizendo o que vai acontecer. Fortalece teus irmãos. Fortalece teus irmãos. Eu queria que você fosse comigo em João 17. João 17. E no capítulo 17, nós atentássemos para o versículo 14 em diante. Prosseguindo uns 2 ou 3 versículos mais. Jesus diz aqui: dei-lhes a tua palavra. Deixa eu ler aqui na NVI. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Vamos fazer uma pausa. Fomos escolhidos. E quando escolhidos, do mundo não somos mais. Fomos tirados dele. Fomos tirados dele. Fomos tirados da morte e trazidos para a vida. Mas quem está morto odeia quem está vivo. Os mortos odeiam os vivos. Quem está em Jesus está vivo. Quem não está em Jesus permanece na morte. E Jesus disse: eu dei a vocês a minha palavra e por isso o mundo os odiou. A palavra de Jesus para nós é o que? É vida. É vida. Quando Jesus diz para Lázaro: mandam remover a pedra do sepulcro, ele diz: Lázaro, vem para fora. A palavra de Jesus é vida. Lázaro ressuscita e vive. E eu e você fomos chamados da morte para a vida. Andávamos desgarrados como ovelhas que não tinham pastor. Andávamos segundo o curso do mundo, debaixo das garras do imperador deste mundo, do Deus deste século, que é chamado diabo, Satanás. Mas Jesus, como chamou Lázaro, chamou você um dia. Jesus, como chamou Lázaro, chamou a mim, chamou a todos aqui um dia. E todos os que ouviram a sua voz e disseram: eis-me aqui, Ele deu a eles vida. Recebemos vida, e vida com abundância. É vida eterna. Você não pode morrer mais.